Vamos começar, Rose, então. Qual é a primeira pergunta que nós vamos responder aos casais que estão conosco? É um marido perguntando. Depois que as crianças nasceram, ela não me dá mais atenção. Ô, Rose, você podia falar um pouquinho sobre isso daí, porque você é mãe, na verdade, de 3 filhos. Você podia falar um pouquinho, por que tem algumas mulheres que depois que o filho nasce, elas esquecem do marido? E aí o marido fica chupando o dedo. É verdade, porque, na verdade, tem mulheres que, quando a criança nasce, ela acha assim, que a criança é tão dependente dela que ela se dá totalmente só para essa criança. E esquece do casamento, esquece do marido. E não é fácil, mas eu acho que assim, você tem que fazer um esforço em se dividir, sabendo que você tem que continuar o seu casamento. Se você se entrega tanto para esse filho e esquece o casamento, o que vai resolver no final você ser uma mãe sem marido? Então, um filho sem pai, né? Eu acho assim que você tem que ter inteligência. O filho realmente necessita muito da mãe ao nascer, enquanto ele é dependente, mas chega um momento que você tem que conseguir arrumar tempo, tem que se desvincular um pouco, porque o teu casamento precisa ser nutrido, né? Você pode acontecer, eu costumo dizer às vezes para algumas mulheres que a gente convida, às vezes, para fazer alguma coisa, para sair. Não, eu não saio, eu não vou, eu não posso, porque eu tenho uma criança. Eu falo, mas alguém pode ficar. Você não tem um pai, uma mãe, alguém de confiança que possa ficar com o teu filho, né? Não, eu não deixo de jeito nenhum. Eu falo, olha, só que se você não deixar essa criança um pouco e nutrir o seu casamento, você corre o risco de perder o casamento, né? Então, eu penso assim, né, que a mulher tem que fazer um esforço. Não é fácil, a gente acha que você é a única pessoa que pode cuidar do seu filho, e não é assim. Você tem que ter ajuda. Mãe, por favor, superproteção faz mal para a criança e faz mal para você também. Então, preste atenção no que eu vou falar. Você sabia que a maioria dos casais experimentam uma grande crise com a chegada do primeiro filho? Verdade. Com a inauguração da maternidade? Com a inauguração da paternidade? Porque muitas vezes a mãe acha que ninguém tem competência para cuidar do bebê, a não ser ela. Às vezes o bebê tem 5 anos. Às vezes o bebê tem 10 anos. E aí não sai, não viaja, não faz nada. Não deixo com ninguém, não deixo com ninguém. Será que a sua mãe não é de confiança? Será que a sua sogra não é de confiança? Será que você não tem uma irmã de confiança? Superproteção faz mal para você, porque te escraviza, te limita e faz mal para a criança também. Inclusive, para falar bem a verdade, as crianças amam ficar com a avó, tá? As crianças eu fico vendo quando os nossos netos vão lá em casa, eles se divertem, não é? Eles se divertem. As crianças amam ficar com a avó, amam ficar com a tia. É claro, sempre com prudência, gente de confiança, mas sem superproteção. Vamos para a próxima pergunta. Quando há um conflito, ele ou ela fica uma semana sem conversar. Veja só, você sabia que uma das causas dos conflitos intermináveis e de atitudes como essa tem a ver com a imaturidade? Rose, a gente precisa amadurecer, não é verdade? A gente precisa amadurecer. Vamos supor, um casal que briga e fica sem conversar uma semana, não cresceu, né? Não. Não amadureceu. E muitas vezes é tudo por bobagem, né? Por brigas banais, por bobeira mesmo, assim. E perde tempo, né? Eu acho que a vida passa tão rápido, né? E a pessoa fica uma semana numa situação dessa. Não, pior quando fica um mês. Pior quando fica 2 meses. Nós já aconselhamos um casal que ficou 7 meses. 7 meses? 7 meses, e detalhe, por causa de um sabonete. Já pensou? E aí, Rose, olha só, perde jantar, perde almoço, aí perde casamento, aí perde festas, perde culto, aí perde orgasmo, perde namoro, perde tudo. E a vida passa tão rápida, entendeu? Eu acho que foi o Mário Sérgio Cortella que disse assim, a vida é curta para ser apequenada, uma coisa assim, ou seja,
o tempo passa tão rápido que você não pode perder tempo com coisas banais, pequenas. É o que a Rose falou. Na maioria das vezes, quando você vai analisar por que brigaram, foi por causa de bobagem. E principalmente, assim, eu falo, né, mais direcionado às mulheres. Quando acontecer alguma coisa, para e pensa, o que vai mudar a minha vida se eu arrumar uma briga, uma confusão por causa deste problema? Ah, um exemplo, né? O marido esqueceu de comprar o sabonete, chegou na hora de tomar banho e não tinha sabonete. Tá bom, mas não é legal, mas vai mudar o que na tua vida? Toma banho com shampoo e amanhã vai lá e compra um sabonete. E agora arruma uma confusão que vai só afastando, né? Por causa de coisas tão pequenas. Então, eu costumo fazer essa pergunta para mim mesmo. Compensa eu brigar? Agora, é questão de vida ou morte? É questão de prejuízo? Então, arruma uma briga, uma confusão para acordar a pessoa. Mas, agora, a maioria das vezes não é. Tem homem que briga por causa de um botão. Ele queria a camisa era a única que ele queria usar para ir para aquela reunião, e aí então não tinha um botão na camisa, e aí ele chama a mulher de burra, de preguiçosa, de anta, e não sabe nem cuidar da minha roupa, é aquela confusão toda por causa de um botão. Agora, quanto custa um botão? Quanto custa sua alegria, sua felicidade? Quanto custa o seu prazer? Quanto custa o seu estar junto em paz, em família? Eu lembro, Rose, que alguém, conversando com você, não sei se você lembra disso, disse assim, você é assim, porque o Josué deve ser um anjo, o Josué deve ser gente boa, o Josué não sei o quê, não é? Aí você disse, não, minha filha, eu aprendi uma coisa, entre ter razão e ser feliz, eu prefiro ser feliz. E tem gente que, em vez de escolher ser feliz, escolhe ter razão, aí passa a vida brigando, não é? É isso aí, eu acho Próxima que tem pergunta. Que relevar muita coisa para viver. Exatamente. Né? Próxima pergunta. Não vivo bem com meu cônjuge. Será que é porque moramos com os nossos pais, com os meus pais? Olha, morar com a família, gente, algumas famílias longe já é problema. Imagina você morar junto, entendeu? Tem família que a distância às vezes arruma confusão. Você imagina agora morar juntos. Olha o que a Bíblia diz. Por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher. Por isso deixa o homem, seu pai e a sua mãe, e se une à sua mulher. Esse deixar é geográfico, emocional e financeiro. E por que a Bíblia manda deixar? Porque se os pais bancam... Eu lembro que quando o Douglas estava para casar, ele disse assim para mim, meu pai, a sua casa é grande, eu saindo vai ficar vazia. Então, que tal o senhor, nesse período da faculdade e tal, a gente mora lá num quarto, assim. Eu disse, não, meu filho, não. Não, eu disse assim, eu vou pensar. Depois passou um tempinho, eu falei, não vai funcionar, não vai dar certo. Ainda que seja 2 cômodos, o casal precisa da sua privacidade. Ainda que seja 3 cômodos, o casal precisa da sua privacidade. Pelo contrário, ele não cresce, não avança, não amadurece, não se desenvolve. Ele, como homem, assumindo responsabilidade, e ela, como mulher, assumindo responsabilidade. Então, preste atenção. Talvez esse problema colocado aqui é exatamente por falta de liberdade, de privacidade, dessa dependência financeira, os pais patrocinando e se sentindo dono do casamento. Isso não funciona. Então, pode ser que esta seja a causa porque vocês estão vivendo nesse constante conflito. Né? É verdade. Outra pergunta. Meu marido pastoreia o coração de todas as ovelhas, menos o da ovelha mais próxima, que sou eu. O que eu penso? Eu sou pastor, meu pai era pastor, porque ele está com o Senhor hoje, ele partiu para a eternidade. Meu pai era pastor, eu sou pastor e meu filho é pastor. Então nós somos de uma família pastoral. Agora, o que os pastores precisam entender? Que antes de ser pastor lá na igreja, nós precisamos ser pastor desse pequeno rebanho chamado família. Porque se eu falhar, tá? Se eu falhar como pastor da minha família, consequentemente,
eu não terei minha liderança validada na igreja. Porque é dentro de casa que eu sou aprovado ou reprovado na minha liderança efetiva. Então, não adianta eu querer cuidar de todos se eu não estou cuidando da minha casa, da minha família, do meu cônjuge. Quando a esposa diz assim, olha, meu marido é pastor e a ovelha mais próxima, que sou eu, ele não pastoreia o coração. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós estamos dando tudo de nós para o lado de fora e não sobrando nada para o lado de dentro. Então, é preciso você reavaliar suas prioridades. Você reavaliar suas prioridades. Porque a primeira que deve dar testemunho a meu respeito é a minha esposa. Porque se a minha esposa não dá testemunho a meu respeito, alguma coisa está errada no meu comportamento, na minha atitude, no meu ministério, e eu preciso rever isso o quanto antes. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus.